Cervantes é como se ele tivesse uma visão democrática do mundo e das pessoas. Ele concede voz e protagonismo aos diferentes estamentos sociais da Espanha. Existem tantos Quixotes quanto leitores do Quixote. Parece um livro infinito que nos coloca diante de uma tarefa que é infinita também, né? Ele não se esgota, ele continua produzindo felicidade para quem chega perto dele. Quanto mais perto chegamos dele, ele mais nos ensina. Olá, existem livros que são como cidades antigas, habitados por gerações, percorridos por caminhos óbvios e veredas secretas. E há os que são como caravelas em oceanos desconhecidos, onde cada leitor é simultaneamente navegante e vento, rasgando rotas que não deixam vestígios. Dom Quixote é as duas coisas, uma história clara e fresca, acessível até às crianças e ao mesmo tempo inesgotável como as grandes criações humanas. Paradoxalmente, a força de sua mensagem nasce da leveza de sua execução. Nelas se agitam forças contraditórias, a sátira e o lirismo, o impulso de desconstrução e o desejo de transcendência, o sublime e o ridículo. Nascido de uma vida temperada por batalhas, cativeiros, sonhos de grandeza e frustrações ainda maiores, o livro absorveu a irreverência das novelas picarescas, a observação psicológica da filosofia humanista e a crítica social do teatro para sintetizar a alma do século de ouro espanhol, suspensa entre a glória imperial e a melancolia da decadência, entre o canto de cisne do cavalheirismo medieval e o alvorecer da civilização burguesa. Mas, mais do que retrato de seu tempo, Cervantes forjou um espelho da condição humana. Dom Quixote e Sancho Panza não encarnam apenas opostos, mas se complementam numa totalidade simbólica. A encarnação do idealismo que se choca com o real. O outro, a do realismo que humaniza o ideal. Sua jornada é uma peregrinação às raízes da existência. O diálogo interminável da alma consigo mesma. A poesia do sonho e a prosa da realidade. A ânsia do absoluto e o peso do corpo, o céu estrelado e a estrada poeirenta. Cervantes ri da fantasia sem zombar da esperança. Critica a vida, mas abraça sua dignidade, mostrando que, quando há paixão moral, mesmo o delírio pode esconder verdades profundas, e quando não há, a lucidez pode ser a maior das cegueiras. O riso que desmonta ilusões é o mesmo que nos liberta para amarmos o mundo. Não é à toa que esta é a ficção mais popular de todos os tempos, e o quarto livro mais vendido do planeta, atrás apenas de obras confessionais, a Bíblia, o Corão, o livro vermelho de Mao Tse-tung. Não há uma única vida que se queira humana sem trazer em si algo de uma aventura quixotesca. Um só coração que não se recuse a reduzir a vida apenas ao que é visível. Com seu Cavaleiro da Triste Figura, Cervantes deu carne ao arquétipo universal do homem que luta pelo impossível e cravou no coração da humanidade uma interrogação que jamais será calada. O que é mais louco? Sonhar um mundo melhor ou se conformar ao mundo como ele é? Para nos guiar pela travessia do engenhoso Fidalgo de La Mancha, convidamos Erivelto Carvalho, professor de literatura espanhola da Universidade de Brasília e coautor de Os Ibéricos, História, Liberdade e Literatura, José Luiz Martínez Amaro, professor de literatura espanhola da Universidade de Brasília e coordenador do grupo de pesquisa Retórica e Historiografia na Literatura Hispânica, e Maria Augusta da Costa Vieira, professora de literatura espanhola da Universidade de São Paulo e autora de Dom Quixote, a Letra e os Caminhos. Maria Augusta, você pode nos introduzir ao nosso autor de hoje, Miguel de Cervantes? Quem foi? Miguel de Cervantes nasceu em meados do século XVI e morre no início, na segunda década do século XVII. Teve a possibilidade de vivenciar uma Espanha que estava experimentando coisas muito novas, como descoberta da América, a questão do livro como algo que se difunde muito nesse período. Enfim, todo um império que vai se ampliando enormemente ao longo desse século, a ponto de ser, vamos dizer, a grande potência mundial daquele momento. Então, ele viveu nesse período, não estudou em universidade, não fez maiores estudos, mas certamente reuniu um universo de leitura espetacular e uma capacidade também um tanto autodidata, Enfim, é um sujeito que, mais do que nada, tinha uma capacidade de observação do ser humano muito grande. E passou, Erivelto, por
não foi um escritor de gabinete, né? Ele foi soldado, teve um trabalho ali na burocracia também do reino, tiveram experiência, aventuras e desventuras, né? Peripécias, e como elas vão moldar a sua obra literária. Como se sabe, o Cervantes foi coletor de impostos, né, da Invencível Armada, né, e nessa atividade de estar coletando impostos pelo interior da Espanha, chegou a conhecer boa parte dos lugares que aparecem nos livros dele, né? Então, tendo essa experiência também de viver em um determinado momento, antes de voltar à Espanha, como escravizado em Argel, é um autor que teve essa experiência, que é uma experiência múltipla, né? Tanto da vida, de um lado, dessa formação autodidata, como também dessa experiência da vida da rua, né, das estradas, dos caminhos, também aparece muito na obra dele, né? Eu acho que é um ponto também marcante, né, essa relação dele com a vida das tabernas, com a vida das pousadas, né, que é muito presente, por exemplo, no Quixote, né? E José Luiz Martinez, entrando no Quixote, né, quais são as principais motivações e como essas motivações vão se traduzir num método na composição do livro, em traços de estilo desse romance? Pensando agora na questão anterior, né, do Cervantes como alguém que entra dentro do marco da sociedade de corte, né? O cortesão. E o cortesão é aquele, a partir do Baldassare Castiglione, é aquele que tem que ser bom nas armas e nas letras. Então temos como Cervantes, pese a ele não ter participado da corte, né? Por exemplo, como Quevedo, ele, ao ser um soldado, ter participado na Batalha de Lepanto, onde ele perdeu a mobilidade do braço, e então ele tem a parte das armas, e as armas não numa destreza de guerreiro, e depois ele tem o perfil das armas e depois o perfil das letras, e também ele foi além da média, ele brilhou nisso. Então ele junta essas duas coisas, armas e letras, e isso faz dele, na perspectiva do século XVII, um grande cortesão, né? nesse modelo do Castiglione. Pensemos que tem a obra do Cervantes. Então, o Quixote é uma parte dessa obra. E essa obra, ela tem um propósito cômico, satírico, ela mistura estilos. Quando me perguntam qual é o estilo de Cervantes no Quixote, eu falo que são todos os estilos, não tem um só estilo. Ele utiliza tanto o alto, o médio, o baixo, todos os estilos literários à mão disponível nessa tradição que é greco-latina, hispânica. Ele utiliza de toda essa tradição, desde a novela grega e a novela renascentista. Ele utiliza de todas essas ferramentas de uma forma brilhante, né? Maria Augusta, entrando na história, né, porque é bem conhecida, esse fidalgo Alonso Quijano enlouquece, seca os miolos de tanto ler e mal dormir as novelas de cavalaria, né, de tantas leituras. Sai numa primeira aventura, muito frustrada, volta, e aí conhece essa figura, o Sancho Panza, e aí sim sai para uma segunda aventura que vai ser longa, né, e cheia de peripécias. Como que se forma essa... É como se nesse primeiro momento ele não tivesse totalmente equipado para as suas aventuras, estivesse ali meio manco, digamos, mas com esse personagem complementar, aí sim se forma ali, se fecha uma gestalt, digamos assim, e ele pode seguir as suas aventuras. Então, isso é muito interessante, essa pergunta, porque o que a gente passa a observar é que quando Cervantes inicia a escrita do Quixote, ele tem um projeto que seria provavelmente reescrever uma como das novelas exemplares, que seriam contos extensos, né? Seria esta história, a história de um homem que de tanto ler ficou louco e quis ser cavaleiro andante.
Então, de certo modo, é curioso a gente observar que ele inicia, vamos dizer, com essa perspectiva, sem o Sancho. Mas a partir dessa experiência de escrita, é como se ele percebesse que aquilo daria para algo maior, né? Então, o Dom Quixote retorna e aí ele introduz o Sancho. E daí a gente vai tendo o desenvolvimento de toda a primeira parte, que aí muda completamente a história, né? No sentido de terem dois dialogando o tempo inteiro, porque no fim das contas o Quixote é um longo diálogo entre Dom Quixote e Sancho, entre um analfabeto e um letrado, né? E retorna no final da primeira parte para casa. E aí fica a dúvida, vai continuar ou não? Ele deixa em aberto essa possibilidade, né? Transcorrem, na verdade, 10 anos, no plano da história transcorre 1 mês e algo mais, para iniciar a segunda parte. Dentro da época, falar isso seria um absurdo, mas é como se Cervantes ele fosse um experimentador na própria escrita. Ele está provando os limites da possibilidade da escrita, né? E é por isso que ele vai ampliando a história de tal forma a terminar a segunda parte dizendo acabou. Chega, morreu Dom Quixote, acabou essa história, nasceu para mim e eu para ele, ponto, né? Pois é, Erivelto, como a Maria Augusta falou, entre a primeira parte e a segunda parte na narrativa se dá ali 1 mês, né? Mas na escrita são 10 anos. O livro já fez um sucesso extraordinário, né? E o próprio autor vai ter as suas experiências, suas releituras, 10 anos de amadurecimento. Isso significa alguma mudança da primeira para a segunda, ou a segunda parte da só continuidade à primeira, ou é uma oportunidade para reelaborações, para inovações? Então, temos uma mudança radical aí, né? Depois de 10 anos de vivência, de ter, né, vivido essa experiência, falando a grosso modo, né, de ter lançado um dos primeiros best-sellers, vamos dizer assim, do século de ouro, né? 10 anos depois, o Cervantes volta ao tema nesse íntere, com a publicação do Quixote da Avellaneda, né? Então, que é um Quixote apócrifo, escrito por um escritor anônimo, opositor de outro círculo literário que não de Cervantes, e que apresenta o desafio para o Quixote não só de retomar a primeira parte da história, mas se lançar também diante dessa espécie de disputa sobre a criação dele, né? Então é muito interessante, né? E é muito interessante qual é a resolução que ele dá também, né? Enquanto Maria Augusta falava, eu me lembrei do comentário, né, do Thomas Mann sobre o final do Quixote, né? Porque no final das contas, a morte do Quixote, ele é uma maneira convencional de se resolver um problema de uma escrita, de um texto, uma história que se quer aberta, né? E que, de alguma forma, o escritor, o autor, ele precisa fechar, né? Inclusive por uma questão de reconhecimento da criação dele, né? Agora, Maria Augusta, essa trajetória da parte 1 para a parte 2 significa uma evolução existencial dos protagonistas ao longo da primeira jornada para a segunda? Olha, o que acontece é que no início da segunda parte, logo no início, é introduzida uma questão que vamos dizer, de uma riqueza notável. Por isso que eu digo que ele está, de certo modo, experimentando as novas possibilidades da escrita, porque ele introduz na própria obra a primeira parte já publicada, por meio de leitores, né? Sim, o personagem já é conhecido, né? Já é conhecido, quer dizer, e o Dom Quixote e o Sancho se surpreendem muito por isso, né? Mas eles têm contato direto com um sujeito que é leitor, que leu a primeira parte inteira. Então, vamos dizer que isso vai gerando novas possibilidades narrativas, né? Porque essa personagem, assim como outros da primeira parte, querem curá-lo dessa loucura. E essa tentativa de cura supõe uma série de estratégias. Do ponto de vista existencial, Dom Quixote tem uma questão crucial que surge na segunda parte,
que é o encontro com a Dulcinea. E essa Dulcinea com a qual ele se encontra, na verdade a Dulcinea não existe, né? Em nenhum momento, é uma fantasia dele, mas o Sancho tem que encontrar uma Dulcinea para ele, e encontra uma lavradora. Então, essa questão da Dulcinea ser introduzida também nesse formato, e a justificativa é que essa Dulcinea esteja encantada, né, pelos que não querem a fama do Dom Quixote, etc., isso faz com que esse tema transcorra ou atravesse toda a segunda parte como um problema. E o Dom Quixote enfrenta esse problema que na primeira parte ele não tinha, né? Ele e o Sancho, porque o Sancho está envolvido nessa história também. Uhum. Erivelto, uma questão, o romance é sempre apontado pelos cânones como primeiro romance moderno, né? Mas como que uma paródia das novelas de cavalaria, um gracejo, né? A minha questão é assim, o que isso inaugura em termos de uma forma literária original, de fato, assim, né? Como que de uma brincadeira surge esse chamado primeiro romance da era moderna? Bom, eu acho que essa questão da posição do Quixote como primeiro romance, né, da literatura moderna, é muito mais uma questão de convenção, mas uma convenção que está baseada nesse ponto, né, numa história que se escreve, em que se experimenta a própria escritura da história enquanto ela está sendo desenvolvida ou criada pelo autor, né. Então, esse ponto da questão da autorreflexividade, eu acho que talvez seja o ponto por onde a gente pode perceber melhor essa situação do Quixote como gênero e como um gênero romance, né? No caso, assim, eu acho que essa posição do Quixote como primeiro romance moderno está muito em função também da história do romance posterior, né? Da criação do romance realista do século XIX, quando você tem esses personagens que são protagonistas que estão, de uma certa forma, lutando contra o seu destino, né? Então, de uma certa maneira, se não me engano, acho que foi o Ortega y Gasset que disse, né, na história do romance, em todo romance posterior, você tem uma espécie de desenvolvimento do germe inicial do Quixote, dessa ideia inicial do Quixote, né, de um protagonista que luta contra o destino. Agora, José Luiz, eu queria voltar a um tema que você trouxe já, que é a maneira como Cervantes aproveita diversos gêneros, ingredientes, recursos literários da sua época e integra, e vai integrando, né, porque claramente ele, como disse a Maria Augusta, ele começa ali de uma novela, talvez, e vai estendendo e vai trazendo coisas novas, né, mas esse modo como ele transfigura gêneros tipicamente espanhóis e os seus temas característicos, como é que você vê isso? Sim, e retomando uma questão que colocou Heriberto com o Quixote apócrifo, né, o da Avellaneda, ele, na segunda parte, ele faz uma coisa que para mim é assombrosa. Ele faz o segundo Quixote, o de 1615, durante 7 ou 8 capítulos, ele incorpora esse Quixote falso, esse Quixote que é feito de alguma forma disputando esse espaço narrativo, e ele, de alguma forma, ele o fagocita. E ele chega num ponto de trazer um personagem desse Quixote de 1614, do Avellaneda, Dom Álvaro Tarfe, traz ele para a narrativa e faz ele assinar um papel onde Álvaro de Tarfe diz que ele não conhecia o Quixote de verdade, que o Quixote de verdade que está na frente dele, ele não conhecia. Então, que foi tudo um engano. Então, essa ideia de fagocitar a recepção, né, e alguém que está querendo concorrer com ele, eu acho maravilhosa, né, Mas, voltando à questão dos gêneros, na primeira parte, Cervantes, ele tem uma ideia do romance que, naquela época, ele quer trazer muitas coisas, ele quer agradar a muitas pessoas.
Ele diz no prólogo, quem está triste, quem está contente, quem sabe, quem não sabe. Então, ele tem uma ideia de riqueza de gêneros. Ele quer, dentro da narrativa do Sancho Panza e o Quixote, ele traz outros textos, como relatos de cautivos, relatos de pastores. Ele traz pequenas novelas dentro do Quixote, desse primeiro Quixote, e quando essas novelas irrompem no romance, aí o personagem, o Quixote, ele se senta, escuta esse relato. Nesse momento ele é um espectador, assim como nós. E aí escutamos esses outros relatos. Então, essa ideia de trazer muitos gêneros, na primeira parte, é uma ideia de riqueza genérica, onde ele está abrangendo múltiplos públicos. Então, ele tem uma ideia de que quanto mais forma, melhor. É uma ideia neoplatônica, né? Um mundo é mais perfeito quanto mais forma tem. Já na segunda parte, ele adopta outra estratégia, né? Ele deixa de trazer esses outros gêneros menores e ele se centra mais na peripécia do Quixote e talvez o grande relato da segunda parte, o grande episódio seja o episódio dos duques. E outra questão dos gêneros, outra mecânica genérica que ele opera muito bem entre o realista e o fantástico, entre o icástico e o fantástico. Ou seja, quando ele tem um registro realista e cástico, e quando aparece o encantamento, no episódio já dos moinhos de vento, quando alguma coisa não dá certo, mudamos de verossímil, do realismo, para um registro fantástico. Então ele pode descer na cova de Montesinos e se encontrar lá com o Mago Merlin e com a Dulcinea pedindo os trocados para ele. Aí estamos num registro fantástico. Mas depois ele tem o outro registro, sem o encantamento, que é um registro realista. Então essa ideia dos encantadores, dos mágicos, ou uma chave para mudar de verossímil, eu acho como um dos grandes achados e motores do romance, né? Agora, considerando todo esse contexto, né, eu tenho uma curiosidade de entender de vocês em que medida esse romance, esses personagens exprimem tensões que são características da alma espanhola, porque a gente está falando de uma obra que vai se tornar um monumento, né, da Espanha e da cultura hispânica em geral, pensando até na América Latina, espanhola, por que não, né? Mas o que ele traz ali de tão representativo, né, da espanholidade, digamos assim? Uma coisa que retomando um pouquinho o que o José Luiz acabava de dizer, a gente tem que ter em conta que quando ele escreve esse texto, não existe nenhuma categorização como nós temos hoje a respeito das formas literárias, né? Por exemplo, falar em romance naquele tempo tá completo, não existia a categoria de romance. Então, é interessante porque ele está movimentando as formas disponíveis. Então, tinha, como o Zé Luiz comentou, né, a novela de cavalaria, os livros de cavalaria, que era, vamos dizer, como uma literatura comercial, certo? Então, livros de cavalaria, livros de pastores, livros picarescos, né? Livros de histórias sentimentais, livros de motivações mouriscas, né? Então, ele vai mexer com esse universo todo. O que isso tem a ver com a Espanha? O Américo Castro dizia o seguinte, que a história da Espanha, a Espanha só passa a existir a partir do encontro de 3 culturas, moros, cristianos e judios, certo? É dessa síntese que nasce a Espanha. Nós não podemos pensar em Espanha antes, né? Pensar que a Espanha era originariamente católica. Nunca, né? Foi católica, foi muçulmana, foi judia. Quer dizer, ela é essa combinação de culturas e de culturas, certo? Então, o que o Américo Castro dizia? Que Cervantes tinha tido uma reflexão tão apurada da Espanha que ele foi capaz de olhar para a Espanha de cima. E ele constituiu, dentro desse universo do Quixote, ele reuniu essas 3 culturas. Segundo ele,
Toboso, nessa época, era uma cidade, vamos dizer, povoada por árabes, certo? A cidade da Dulcinea. Da Dulcinea era a cidade. Então, ela se chama Dulcinea del Toboso. Agora, qual é o nome da Dulcinea? Aldonça. As palavras, tanto em português quanto em espanhol, iniciadas por al, são de origem árabe. Então, ela seria uma representante desse universo. O Sancho fala inúmeras vezes, afirma, eu sou cristiano viejo, certo? E o Dom Quixote seria um judeu, converso. É curioso porque eles nunca entram numa igreja católica em plena Contra-Reforma, né? Eles têm contato com o cura, o padre, o tempo todo, é um grande amigo dele, um grande interlocutor do Dom Quixote, mas é um interlocutor literário, não é religioso. Então, segundo a ideia do Américo Castro, a alma espanhola estaria representada por essa confluência das culturas representadas pelas personagens fundamentais da obra. O que vocês acham, José, Erivelto, dessa alma espanhola, digamos assim, no romance, como ela se exprime nele, ou como ele ajuda até a construir essa identidade? Erivelto? Essa síntese já, né, que foi comentada pelo Américo Castro, também tem a luz e tem a sombra dela, né? Então, por exemplo, essa mesma Espanha dos Austrias, né, é a chamada pelo Pierre Chaunu, por exemplo, da Espanha das negações, né? Então, é a Espanha onde você tem um conflito e uma crise de identitária em função exatamente do apagamento de algumas dessas matrizes, vamos dizer assim, a qual a própria Maria Augusta se referiu, né? Então, é bastante curioso, né? Eu acho, assim, eu não sei o que definiria a espanholidade da obra do Cervantes, mas eu sei com certeza que nele você encontra a geografia cultural espanhola muito bem desenhada e você também encontra isso que eu chamei de luzes e sombras, né? Essas contradições e esses conflitos que estão muito latentes e que a crítica social dele, a crítica que aparece através da sátira dele, lança uma luz assim muito especial, né? Na medida em que essa sociedade de corte é uma sociedade repleta de contradições, né? Eu acho que por aí você tem um marco da crítica cervantina, da sátira cervantina, que é bastante relevante, né? Que tal, José? Sim, eu penso que essa ideia de uma identidade espanhola, de ler no Quixote, em Cervantes, uma identidade, uma espanholidade, é uma construção do século XIX. Né? Os românticos constroem essa ideia de identidade, mas eu acho que no século XVII essa identidade, ela não vejo ela existindo, ou seja, vejo ela, assim como diz a Maria Augusta, citando Américo Castro, é um mixto, então eu percebo no romance essa mistura. Então não há um monismo ali, não há uma unidade, há sempre uma mistura. O que se apresenta é sempre um misto. Agora vamos ver, essa história do Dom Quixote do Sancho, ela acontece na intersecção entre a história da civilização medieval, 1000 anos de história e 500 anos de meio milênio aí de história moderna, e ela está bem nesse ponto, nessa transição, né? Se a gente buscar, olhando desse ponto de vista, né, esse momento, né, em que sentido ela é legatária dessa cultura medieval, em que sentido ela já está anunciando questões da modernidade? Exatamente, eu acho que a obra fica nesse meio-dia, né? Como diz um Cellorigo, que é como se fosse um microeconomista da época, certo? Na época, para essas pessoas, vamos dizer, a profissão seria um arbitrista, que dava arbítrio sobre a Espanha. Ele é um pensador que escreve um memorial sobre a Espanha do século XVI, um memorial fantástico, com uma lucidez sobre a
a questão econômica, agrária, financeira, política, social, né, que a Espanha está vivenciando nesse período. E ele fala num momento que a Espanha sonha. E ele está prevendo, ele escreve isso no final do século XVI, ele está prevendo que esse sonho não vai dar certo. E é justamente o que acontece no 17, que é o momento de uma crise, de uma decadência, quando a Espanha vai perdendo todo esse protagonismo que ela teve ao longo do 16, né? Então, nesse sentido, eu acho que Cervantes, vamos dizer, ele representa, seria possível a gente imaginar ou supor que o Quixote também atravessa esse período, esse ciclo, né, de imaginar esse mundo que tem uma série de possibilidades, é o mundo do dia, e ao mesmo tempo estão vendo que a coisa vai de mal a pior, né? E que a Espanha, de fato, no final do século XVII, ela está numa situação precária já, né? E um momento, ao mesmo tempo, na Europa, né, de efervescência cultural, você tem ali discussões filosóficas, digamos, o humanismo de um Erasmo, por exemplo, o ceticismo de um Montaigne, o resgate da ética estoica. Vocês veem Cervantes aproveitando esses debates na história do Quixote e do Sancho? Sim, ele resgata, por exemplo, pensemos na questão das armas e das letras. O que é mais importante? Que são mais importantes, as armas ou as letras? Ele, às vezes, faz uma defesa da poesia, a poesia como o centro de todas as ciências. Então, ele traz, por exemplo, essa questão das letras e da poesia como uma centralidade para a época, nessa vida cortesã. E às vezes ele faz uma defesa do contrário, que o importante é ser um bom soldado, é dar a vida pelo rei. Então ele atravessa, ele não tem posições fixas. Ele, de repente, ele defende uma coisa, de repente ele defende o contrário. No capítulo 6, por exemplo, do nosso escrutínio, quando vamos ver os livros para serem queimados da biblioteca do Quixote, ali se começa a tirar livros da estante, e os livros o primeiro livro que se tira da estante para ser queimado é o Amadís de Gaula. E aí todos dizem, não, esse livro é o primeiro de todos, esse livro não podemos queimar. Então, o que nesse capítulo 6, onde ia ser a queima dos livros, ali vemos uma defesa dos livros. E ali vemos uma defesa de um cânone literário europeu, espanhol e europeu, que é de primeira linha, digamos. Erivelto? Não, eu só gostaria de complementar, né? Eu acho que realmente, assim, essa questão da cultura clássica e dessa relação do Cervantes com o pensamento filosófico, o pensamento humanístico da época, assim, é muito presente na obra, né? Mas ela está mediada por essa preocupação também do Cervantes com a vida da rua, né? Há pouco tempo atrás eu estava discutindo com os colegas, com os alunos em classe, um pequeno texto de um escritor latino-americano, Augusto Monterroso, que ele se referia a Cervantes como o primeiro ensaísta, moderno, né? Porque, segundo ele, os prólogos do Cervantes já apontavam para uma posição moderna diante dessa cultura clássica, né? Que era retomar essa cultura clássica, mas revivê-la na praxis. Então, essa relação, curiosamente, o livro do Monterroso chama Literatura e Vida, né? Essa relação que o José Luiz enfatizou muito de letras e armas, né? Ou da relação da cultura humanística com a praxis, né, da vida social, eu acho que é o que leva o Cervantes a construir essa ideia de um romance como ficção dentro da ficção, inventar, criar essa ideia do que a gente chama hoje de metaliteratura, né?
E tem muito a ver com, obviamente, com o fato dele estar olhando para esses dois lados dessa fronteira, né? Então, é um escritor que, de fato, oferece muitos caminhos nesse sentido, né? De abrir essa relação entre a vida cotidiana, a vida comum, a praxis social cotidiana e também a cultura literária, né? Agora, eu queria descer uma camada a mais, assim, além do livro como uma expressão da sua época, e entender o personagem, sem dúvida nenhuma, se tornou uma figura arquetípica, né? O Don Quixote, o seu companheiro Sancho. E são temas que estão ali na obra, a questão do idealismo versus o realismo, um certo pessimismo que às vezes o Cervantes parece ser um pessimismo, mas existe também uma certa confiança na vida. Se a gente puder explorar agora Don Quixote enquanto arquétipo, né? O que você tira daí, Maria Augusta? Então, ele é arquétipo do quê, afinal de contas? Então, arquétipo do quê? Você sabe que tem... Mas é um arquétipo, né? Eu acho que no nosso imaginário... Sim, no nosso imaginário, sem dúvida. Tem um grande estudioso, Cervantes, já falecido, Riley, ele dizia que para a gente entender o Quixote e o Dom Quixote e o Sancho igual, a gente precisava de ser capaz de entender, de ter simpatias divididas. Porque, como no prólogo, como dizia agora o Erivelto, né? É um ensaio. O prólogo é uma obra-prima. É como se fosse uma evidência, embora toda cifrada, dos seus princípios de composição, né? Ele tem uma irreverência constante, uma irreverência com a cultura oficial, vamos chamar assim, utilizando termos muito atuais, né? Ele, vamos dizer, como se ele tivesse uma mirada ou um olhar para o mundo, um olhar que fosse capaz de abarcar a sua multiplicidade. Nesse sentido, tanto o Dom Quixote quanto o Sancho estão repletos desses olhares, que são amplos, né? O Dom Quixote, em alguns momentos, é um neurótico completo, em outros é de uma capacidade de acreditar que o mundo pode ser melhor. Constantemente, ele acredita nisso. Que ele, não só o mundo, mas que, sobretudo, ele é capaz de restituir ao mundo uma ordem digna. O Sancho, por outro lado, também não dá para a gente dizer que ele é o realista constantemente. O Sancho também tem seus devaneios, né? Sim, desde o começo ele imagina que vai ganhar uma ilha. Ele vai ser governador, melhor do que isso, certo? Ele nem sabe direito o que é ilha e muito menos o que é ser governador, né? Mas ele imagina que é uma coisa que o tira daquela condição precária em que ele vivia. O que eu acho que é incrível e que cativa os leitores, né, de hoje, que é capaz de cativar, é que Cervantes tem, e aí me desculpe o anacronismo, certo? Mas é como se ele tivesse uma visão democrática do mundo e das pessoas. Ele concede voz e protagonismo aos diferentes estamentos sociais da Espanha daquele tempo. Só isso, né, além de ironizar e absurdamente aqueles duques que eram os aristocratas, né? Só isso eu acho que é algo que leva para essa profundeza, certo? E que está presente na obra o tempo inteiro. O que você acha, José Luiz? Porque quando eu falo em arquétipo, eu não quero tirar a humanidade dos personagens. Naturalmente, eles não são meras alegorias ou meros tipos, né? Mas, ao mesmo tempo, sim, há algo de muito universal ali nessa história, né? É esse nervo que eu tô querendo tocar ali. Gostaria de saber a sua opinião. Sim. Sim, eu penso que um rasgo de modernidade pode ser a ambivalência.
Porque quando se diz que ele é louco, para mim ele é e não é. Às vezes, se colocamos numa linha aristotélica, onde os vícios estão nos extremos e a virtude está no meio, às vezes, o Quixote, ele pode ser muito discreto, muito culto e muito eloquente, e quando ele é provocado, ele enlouquece e arrebenta com tudo. Então, mas depois ele volta para uma posição tranquila, discreta, agradável com todo mundo. Então, essa ambivalência é uma característica moderna, né? Pensemos Freud, né? Freud pensa na ambivalência, né? Como uma característica central nossa, né? Como um rasgo central da psicologia moderna, a ambivalência. Eu acho que essa ambivalência do que é e que não é, no caso do Quixote, ela é muito moderna nesse sentido. Ele pode ser e pode não ser. Então, por isso que eu sostenho que ele não tem pontos fixos. Ele transita entre um lado e outro lado, entre a virtude e, às vezes, o vício da loucura e de querer brigar com um leão, com ovelhas, né? Então, eu diria que, como rasgo arquetípico de uma modernidade, eu diria que é a ambivalência. Eu posso complementar um pouquinho? Maria Augusta. Eu acho que é só, assim, é exatamente isso que o José Luiz está comentando, justamente naquele encontro com Dom Álvaro Tarff, que é a personagem que é do outro livro do autor falso, né? Não, falso não, o livro é falso, ou Dom Quixote é falso, mas o autor é Avellaneda, né? É como se ele naquele diálogo com essa personagem a que se referiu José Luiz, é como se ele fosse capaz de entender que a vida humana é uma vida de contradições. É algo que nós temos a ideia, não, porque é até certo ponto, né? Porque a gente carrega uma série de contradições ao longo da vida. Então, eu acho que esse dado da ambivalência tem a ver com essa sabedoria, com essa capacidade de compreender o ser humano a partir desse aspecto. Que tal, Erivelto, pensando no livro, assim, na universalidade desse livro, né? Em que medida ele é de fato ou não, se você tiver outra opinião, mas em que medida ele é um espelho, né, da condição humana? Olha, eu ainda estava pensando nessa questão do arquétipo, né? E eu acho que as duas questões se juntam, né? De uma certa forma, eu vejo, assim, o Quixote também como um arquétipo do riso, né? Então, se a gente pegar essas figuras, por exemplo, figuras cômicas, né, que são o Quixote e o Sancho Panza, haveria inúmeras maneiras de lê-los, né? Mas uma leitura interessante é aquela que se faz, por exemplo, dessa ambiguidade da duplicidade da oposição dos dois, né? O Quixote e o Sancho sendo um palhaço branco, o outro palhaço negro, né? Então eles se complementam nessa ambivalência, né? E eu acho que isso, de fato, é uma marca da modernidade, como disse José Luiz, assim, essa questão, o grave e o ameno sempre tendo uma relação e que tende a provocar o riso e tende também a pensar numa condição que é ao mesmo tempo tipicamente moderna, mas poderia ser ampliada, né? Que é essa condição da melancolia, né, no mundo moderno, né? Então, a maneira de lidar com o riso é uma forma também de lidar com as questões não resolvidas, né? Então, nesse sentido, eu acho que o espectro da figuração do Quixote, ele é muito amplo, né? E por isso as releituras, elas estão sempre multiplicando, né, as aproximações, né? Foi interessante você falar das releituras, porque o sucesso dele é praticamente contínuo, né? Como um nascer do sol, vai iluminando, e todas as épocas, cada uma vai fazer a sua releitura, vai tirar algo dali, ler algo ali, né? Eu acho que seria interessante agora, se vocês pudessem trazer para o ouvinte como cada época, começar talvez pela sua própria época, mas também as outras, né? Como que o Quixote
essa história vai ser reinterpretada na época iluminista, na época dos românticos, e como que, enfim, né, nessas diversas gerações aí vão se apropriando dos nossos heróis aqui, né? Eu acho que no seu próprio tempo ele foi visto como uma obra cômica por excelência. E talvez o melhor testemunho disso, né, o modo como ela foi lida, seja o próprio Quixote do Avellaneda, que é uma obra que representa um Dom Quixote e um Sancho, claro, num outro nível, muito simplificados, muito estereotipados mesmo, mas mostrando a capacidade, como a loucura é cômica, como o Sancho é um tonto que não vê nada, né, à frente. Então, vamos dizer que a leitura inicial foi como uma obra cômica. Se a gente caminhar um pouco, nós vamos ver, sobretudo no romance inglês, né? Final do século XVIII, começo do XIX. No XVIII a gente vai ter um Dom Quixote que é trabalhado intensamente pelos ingleses, e daí eu acho que começa o novo romance, né? O romance moderno, é daí que a obra vai sendo recuperada, que é um Quixote que parodia a si mesmo, né? E que também tem uma capacidade cômica importante, vamos dizer, que privilegia o humor. A partir dos românticos, nós temos uma quebra nisso. Os românticos começam a ver o Quixote, eu estou falando muito simplificadamente, mas como uma obra muito trágica. É o avesso. Então, isso é curioso, a gente poder observar como que uma obra pode servir a tantas leituras, né? Então, o romantismo alemão vai trazendo, inicia com uma leitura muito mais trágica, simbólica da obra, de modo que essa tradição romântica vai chegar até o século XX, né? Então nós vemos, inclusive aqui no Brasil, como que isso vai se reproduzindo, esse lado muito mais trágico, coitado do Dom Quixote, nada dá certo, né? Como se ele fosse um herói que busca o máximo e é sempre derrotado, né? Eu acho que agora nós já estamos num momento outro, né, que está olhando para a obra com uma perspectiva mais abrangente, que se tiver tragicidade, claro que tem alguma coisa que resvala para o trágico, também tem esse outro lado da comédia, né? E continuando nessa linha das releituras, José, Erivelto, mas elas também vão se traduzir vão se reverberar nas outras, na própria literatura ou em outras artes, né? Como que vocês veem essas traduções? Quer dizer, a Maria Augusta fez assim muito sinteticamente e brilhantemente, né? Apresentou algumas das releituras, mas como que elas vão se traduzir esteticamente? Eu estou pensando agora nas influências do Quixote na literatura, nas outras artes. Como é que vocês veem isso? José? Sim, pensando aqui no Jorge Luis Borges. O primeiro Borges, ele está quando ele fala do Quixote, do Cervantes, no começo ele tem um discurso um pouco irônico a respeito de Cervantes, porque ele diz que o forte do Quixote seria a psicologia e não o estilo. Mas depois ele vai revendo, acho, essa posição, porque ele, depois, um texto fundamental do Borges, é o Pierre Menard, autor do Quixote, onde um escritor francês, ele diz que vai escrever o Quixote de novo, mas no século XX. E escrever o Quixote no século XX é um texto completamente diferente ao escrito do século XVII. Então, Borges brinca com essa recepção, com essa diferença. O que é escrever o Quixote no século XX e o que é escrever o Quixote no século XVII. No século XVII, diz o personagem Pierre Menard que é uma obviedade, né? Mas no século XX é uma coisa surpreendente.
Então, primeiro, essa mudança de Borges de pensar que o forte do Quixote não é o estilo e sim a psicologia, mas quando ele faz Pierre Menard, ele está pensando diretamente no estilo. E eu acho que essa ideia do narrador apócrifo, pensemos no capítulo 9 do Quixote, onde o narrador diz que encontrou uns livros, umas folhetos escritos em arábigo, e que ele manda traduzir. Essa ideia de que o Quixote é uma tradução do árabe, o Borges vai pegar essa ideia da não originalidade, do fundamento estar sempre sendo postergado. A origem não sabemos qual é. O que nós temos é uma versão. Então, é uma brincadeira que o Cervantes faz. Eu acho que Borges, ele lê esse capítulo 9 com essa ideia do narrador apócrifo e ele leva para a obra dele. Acho que a invenção do Cervantes, ou seja, as ideias sobre a literatura do Cervantes, Borges vai trazer diretamente para a sua obra e vai fazê-las produzir. Então, acho que em Borges é muito forte essa ideia desses narradores apócrifos, que depois vamos ver, por exemplo, em Roberto Bolaño, né? Mas a leitura, as nuances da leitura do Borges a respeito do Quixote são bem interessantes, porque não são tampouco fixas, elas foram se modificando ao longo da obra do Borges. Que tal, Erivelto, releituras e reverberações, influências do Quixote? Esse seria um tema infinito, né? Mas, assim, existem tantos leitores, como se diz, né? Do Quixote é uma obviedade, mas é preciso ser lembrado, né? Existem tantos leitores do Quixote, tantos Quixotes quanto leitores do Quixote, né? E é curioso, se nós percebermos e fizermos uma volta, né, um giro, né, pelas leituras do Quixote ao longo do mundo, você vai ver que existe um Quixote para cada país, né? É muito curioso isso, né? As leituras hoje em dia que eu tenho percebido do Quixote têm se diversificado, se diluído muito, né? Uma coisa que tem me chamado muito na questão da recepção do Quixote no Brasil, por exemplo, é a maneira como esse livro tem dialogado com a cultura popular do Brasil, com a nossa maneira de enxergar também a tradição do romance, né? Eu tive esses dias aqui em Brasília agora mesmo com o J. Borges, que fez uma ilustração de um cordel o Jô de Oliveira, que fez uma ilustração do cordel do J. Borges. E é impressionante como você tem encenações, filmes, né, como o do Dalmenaba, que está saindo agora. Então, de fato, assim, é um livro que de fato, transforma a nossa maneira de ver a literatura, nos oferece, parece um livro infinito, né, que nos coloca diante de uma matéria, de uma tarefa que é infinita também, né, e aí daí a graça dele também. Então, considerando essa infinitude, podemos fazer uma rodada final aqui e aí vocês fiquem à vontade. Eu vou jogar algumas cartas na mesa, mas vocês peguem as que acharem melhor, ou se tiverem outras, tirar da manga também. Mas assim, se vocês quiserem resgatar, de repente, algo que a gente se perdeu pelo caminho aqui no nosso arco, né? Ou voltar ao tema que a Maria Augusta falou da posição no imaginário do século XX, do século XXI, na nossa era contemporânea, né? O Quixote hoje, né? Ou até, de repente, o que esperar no futuro. Ou então, de novo, voltar a essa universalidade, né? A singularidade do Quixote. Qual seria a sua grande singularidade, o seu grande legado para a civilização universal? Maria Augusta. Bom, eu digo sempre para os alunos que, a meu ver, o Quixote é uma obra fundamental para aquele que gosta de pensar o texto escrito, que gosta de pensar o romance, o modo como a obra é escrita, né? O Quixote nos ensina a observar a própria obra, ela nos conduz a isso, né? Vamos dizer que o narrador chama atenção para aspectos da construção da obra e, ao mesmo tempo, nos diverte com um enredo fantástico, né? Um enredo divertido, inesperado, surpreendente em vários momentos. Então, é como se a obra
nos introduzisse nesse mundo literário amplo que questiona, que é o tema da literatura, no fim das contas, até onde vai ficção, até onde começa a realidade. Isso aí é o nó, né, que nós nunca vamos conseguir destrinchar completamente. Agora, por outro lado, vamos dizer, é uma obra, então, que nos chama a atenção não só pelo que ela conta, mas como ela conta. Ela puxa para esses dois lados. E, ao mesmo tempo, ela é aberta para a vontade do leitor. O leitor pode querer gostar mais do que ela conta do que como ela conta. É uma opção. Do ponto de vista da recepção, eu gostaria de chamar a atenção para um escritor nosso fundamental, Machado de Assis, que leu Cervantes com atenção, certo? Porque, na verdade, essa questão, vamos dizer, o Machado, vamos dizer, ele tem uma importância na sua obra grande, é a obra do Luciano de Samosata, né? Que é um autor clássico, mas que não é clássico no sentido de seguir uma corrente, é completamente irreverente, etc. E Cervantes, por intermédio do Erasmo de Roterdã, e pela própria entrada do Luciano também na Espanha nesse período, também deve ter se familiarizado com esse universo. Então, vamos dizer, são interferências clássicas nos dois autores e no Machado, especialmente, que faz com que a gente perceba a junção entre essas duas obras. Vamos dizer, a presença de Cervantes no Machado é muito mais pelo modo de contar e não parafraseando, vamos supor, como Fogo Morto, por exemplo, que tem uma personagem que, vamos dizer, encarna princípios quixotescos. No Machado, não, é pela forma de contar. Erivelto Carvalho. O Cervantes em si, a obra em si, eu vejo como um grande tesouro de sabedoria, né? Sabedoria da vida, sabedoria da literatura, de como escrever, né? E eu acredito que nesse sentido, sim, é uma obra que permanece viva, né? Ela está presente, né? Eu acredito que as releituras continuarão se sucedendo, e isso não é um mero acaso, uma mera fatalidade, é porque realmente a obra dispõe, né, e nos coloca diante de questões que são realmente relevantes, né? Eu vejo, assim, como um autor que condensa aí uma sabedoria muito peculiar, muito particular, para além das questões que a gente possa ter e definir de forma, né, da posição dele na história da arte, né, dessas questões que são mais questões, vamos dizer assim, de discussão formal, né? Então, é um livro simples de ler e que contempla um público muito diverso. Pode contemplar um público muito diverso. José Luiz Martinez. Sim, no Rio da Prata se diz que Carlos Gardel canta cada vez melhor. E acho que o Quixote, cada vez ele soa melhor, cada vez lemos com a música de Bach também. Quanto mais escutamos, mais queremos escutá-la. Então, ele não se esgota. Então, ele continua produzindo felicidade para quem chega perto dele. Então, uma característica que poucos livros têm, né? Na língua hispânica, eu só penso em Tres Tristes Tigres, de Guillermo Cabrera Infante, livros que produzem, quando a gente chega perto deles, produzem felicidade. Então, essa felicidade que produz no leitor é como uma bolha positiva que só cresce. Cada vez lemos melhor ele, quanto mais perto chegamos dele, ele mais nos ensina, e ele é inesgotável. E essa mistura estilística que faz dele um texto moderno, né? Que ele não vai perecer, também como Gardel ou como Bach, né? Eles vão continuar reverberando pelo espaço, né? Maravilha, o livro é inesgotável, o nosso encontro não, ele se esgota aqui, porque o nosso tempo infelizmente acabou, mas eu agradeço a Maria Augusta da Costa Vieira, Erivelto Carvalho, José Luiz Martinez, e agradeço ao nosso ouvinte por ouvir, e até a nossa próxima edição.